Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o Rede Verdade. Agora a gente conversa com o presidente da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, seção aqui da Paraíba, Arthur Lira. Arthur, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Depois de um ano, os bares e restaurantes têm aí a oportunidade de reabrirem suas portas no Dia das Mães, depois do fechamento de 2020. Vocês só fizeram isso em 2019, que estiveram abertos. Qual é a perspectiva que vocês têm aí para esse domingo? O que é que vocês podem comemorar com isso, ainda dentro das restrições todas, com esse momento? Perfeito. Muito boa tarde, Luiz Torres, a quem nos acompanha. Você bem colocou, né, o cenário. O último Dia das Mães de movimento normal, digamos, foi exatamente há 2 anos atrás, 2019. 2020, um processo de completo fechamento, só com delivery, takeaway. Recordo que até o comércio, naquele momento, no Dia das Mães, estava com o comércio todo fechado também nessa modalidade. E em 2021, nós temos aí uma outra fase, né? Graças a Deus, o Dia das Mães não veio aqui como um mês atrás, 2 meses atrás, que senão estaríamos também fechados. Mas, acima de tudo, é uma expectativa de movimento. Nós temos em torno, no setor de alimentação, de 5 datas ali durante o ano, que são os grandes fomentadores. Dia das Mães é um de deles. janeiro, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Esses dias nós conseguimos realmente ter ali, digamos, um faturamento máximo do local. Mas lembrando que, mesmo sendo um Dia das Mães com reabertura, nós temos um limite de capacidade do espaço. Então, também não conseguimos atender ainda aquele faturamento, De 2019. De 2019. Ainda assim, estamos distante. O delivery dá uma compensada por um lado e etc. Mas, sim, um novo momento e abertos dessa vez na modalidade de delivery, salão e takeaway. Agora, a Prefeitura chegou e admitiu isso, chegou até a discutir suspender as atividades dos bares e restaurantes no domingo, Dia das Mães, para evitar aglomeração. Me parece que houve uma discussão uma conversa entre os segmentos e a própria Prefeitura e eles decidiram que ficaram abertos. Porém, se criou um protocolo específico impondo ali algumas restrições. A principal delas é de não haver fila de espera. Ou seja, o restaurante fechou, não faz agendamento de fila de espera, não deixa ninguém lá na frente, na aglomeração e tudo. Na prática, isso pode ser feito ou a gente vai... Isso é uma exigência que na prática não tem como ser cumprida. As pessoas vão, de certa forma, bater na porta do restaurante, vão ver que o restaurante já está cheio, que tá cheio, vai ficar lá na frente mesmo esperando, enfim. Como é que vocês vão cumprir isso? Porque a vigilância falou em multa e falou em fechamento. Sim, e a fiscalização ela é feita para ser fiscalização cumprida e rígida mesmo. Não pode existir abusos. Mas ela, se está ali para fazer cumprir a lei, ela tem que fazer cumprir a lei. O que foi que aconteceu? Realmente houve a hipótese de um fechamento daquele dia, o que a Abrazel de cara já refuta, não tem sentido, certo? O fechamento só especificamente de um dia. Seria o prejuízo do prejuízo. Prejuízo do prejuízo, e assim, não é aqui defendendo a economia, não é essa a situação. É como eu digo, nós já estamos trabalhando com limitações, estabelecimentos fazendo ao máximo. Então, com essa mudança desse dia específico para apenas a fila de espera, ótimo por não estarmos fechados. Porém, essa atitude que foi uma decisão, certo, da gestão, não digo aqui que o município não tem diálogo com os setores. Não, ele tem diálogo com os setores. Nesse caso específico, lhe sou muito sincero, a Abrazel ficou sabendo da medida. O órgão competente que toma está errado? Não. Ele tem o poder para isso, ele está ali para isso. Agora, pedimos que o diálogo antecipado seja importante, Luiz, não para que, de forma nenhuma, a Abrazel dita o que deve ser feito. Longe disso. Mas respiramos, vivemos a escuta anterior, que é o famoso diálogo com o setor, para que os órgãos competentes ajuda a construir a decisão. Ajuda a decisão que compete a eles. Nesse caso específico, da prática, qual é o problema disso? Ou dá para cumprir, não dá para cumprir, como é? Vamos lá. Já tivemos, após isso, diálogo com a vigilância sanitária, diariamente, de lá para cá. Na prática, é muito difícil. Primeiro, isso aqui é muito importante, a gente avisar a população. Povo, temos que cumprir uma norma que não poderemos ter à espera.
Não poderemos ter a espera nem fila de espera. E o detalhe, por favor, não se aglomere nas calçadas, nas frentes, porque a responsabilidade também recai sobre o gerador daquela aglomeração, que possa ser o restaurante que está, inclusive, do outro lado da rua, mas ele é fomentador daquela aglomeração de lá. E como a doutora Aline bem colocou, as fiscalizações serão severas. Na prática, fila digital vai funcionar para muitos poucos. Vai funcionar para muitos poucos, muitos poucos. Lugares de fluxo médio alto, que já tem ali uma distribuição, ele não tem condição nem de criar reserva por telefone. Não temos cultura de reserva, Luiz. Como vai ser? Ele vai ter 1 hora e meia, se ele atrasar, atrasa a segunda, a terceira, a quarta mesa. Então, algumas soluções são você vir com o carro, entrar na espera e ficar no estacionamento. Aí temos estabelecimentos que não têm áreas ao redor para fazer isso. Certo? Segundo ponto, o que a gente entendia e gostaria é que aqueles estabelecimentos que possuem a famosa sala de espera, que já tem essa organização, que esses locais continuassem com essa sala de espera, porque aí a gente também já livraria pelo menos uma parte do segmento. Não estamos aqui para privilegiar A ou B, mas sim o máximo possível dentro do setor. Então, aquela sala de espera, ela poderia ser acionada. A sala de espera, a pessoa já passa por um termômetro, por álcool em gel. Nas salas de espera, nós temos cadeiras com distanciamento. Nós temos um lugar apropriado para esperar, diferentemente de inúmeros locais que frequentamos, que tem filas e filas sem o mínimo controle. Mas pelo decreto está proibida essa sala de espera? Está proibido pelo tudo. Pelo decreto não, pelo protocolo. Estamos esperando ainda, já solicitamos, uma espécie de... um documento único ali específico para aquele dia. Não é? O decreto continua o mesmo, depois continua tudo. Se vai funcionar, Luiz, eu lhe sou muito sincero. Eu estou no ramo há 20 anos, não sei. Você está falando, mesmo com a boa vontade do segmento, há uma dificuldade prática de colocar isso em execução. Com certeza. Porque as pessoas vão chegando e você vai ter não só dizer que está cheio, você vai ter que pedir que elas saiam da proximidade do restaurante, é isso? Com certeza. E é difícil, porque a população, você está entendendo? Muitas pessoas vão sair de casa sem saber o que vai acontecer, achando que vai chegar no restaurante, que vai ter ali uma espera, tal. E lembrando que todos esses lugares que tem essa área de espera, ele não está adicionando em cima da capacidade, porque aquela área ali, então, nesse domingo vai ter que estar desocupada sem mesa. Por isso que eu entendo muito mais eficácia no próprio distanciamento das mesas, distanciamento social, do que simplesmente ir por percentual. Quem garante que aquela casa está com 30% ou 50%? Quanto era o 100% daquela casa? Por isso, o distanciamento é o principal. Bom, então, de toda forma, é importante a conscientização da população para esse domingo, especificamente, de Dia das Mães, saber que você vai atrás de um restaurante, de um bar e tudo, e vai descobrir que não tem fila de espera. Chegou, não tem vaga, tem que procurar outro estabelecimento ou aguardar longe ali daquela visão de aglomeração. A grande sugestão para quem nos acompanha e escuta é, acima de tudo, uma programação a mais para esse dia. Procura a rede social, procura os estabelecimentos. Eles vão estar divulgando qual vai ser a medida deles, qual vai ser o modelo daquele dia do domingo. Porque cada estabelecimento vai ter uma realidade um pouco diferente da outra. Então, hoje está os empresários realmente trabalhando, está entendendo, como vai operar melhor no seu estabelecimento. Há lugares que vai funcionar pelo agendamento, há lugares que não vai ter condição de fazer. Enfim, é a gente buscar o canto que a gente já está se programando, se antecipar, entendeu, ao máximo. E também vai gerar uma grande cadeia de delivery também, que já vai dar uma... De toda forma, mesmo com essa restrição, ainda é melhor do que um decreto que suspendesse a atividade. Sem dúvida, embora não vemos a dia de hoje nenhum cabimento de uma suspensão de uma atividade econômica, onde os números, eles não mostram diferente. A pandemia existe, está numa luta, o principal é a vacina, e vamos chegar lá, mas fechamento Arthur, queria lhe ainda não perguntar cabe. duas coisas. Primeiro, qual é o grau que você pode dizer aqui de respeito? Está tendo fiscalização? O próprio sindicato de bares e restaurantes ali disponibilizou?
ali uma equipe, né, um veículo para que a prefeitura pudesse fazer a fiscalização. Qual é o grau de atendimento dos segmentos, dos estabelecimentos do setor em relação às medidas de hoje? E, para além do Dia das Mães, para além desse domingo, o que vocês esperariam que ainda fosse modificado no decreto para funcionamento? Muito bem. Quanto às fiscalizações, a gente desde o início que as cobra e que sejam eficazes. Me recordo que eu mesmo, antes do segundo fechamento, a gente fez uma ação com a Vigilância, com a SEDURB, com a Guarda Municipal, com a Defesa Civil. Mas tem restaurante que está cumprindo e descumprindo? Tem. A gente fez um levantamento na prática e foi diagnosticado que algo em torno de 10% são descumpridores naquele momento. Hoje esse número até caiu um pouquinho e voltou a subir. Mas eu lhe pergunto, 10% é uma minoria? Não pode, é uma minoria. Você está entendendo? A fiscalização ela está sendo efetiva. O sindicato colocou um carro junto com a nutricionista para acompanhar numa forma orientativa. Eu, particularmente, Luiz, peguei meu carro nos primeiros finais de semana e acompanhei a fiscalização. Para quê? Ver o que está sendo feito, como posso intervir de uma forma ou de outra, ou a favor de uma abusiva fiscalização, o que não está acontecendo. Está entendendo? Ou vice-versa. Uma forma de alguém do setor também está agindo equivocadamente. Mas, acima de tudo, tem que ser severo. A preço de hoje e pela importância do tema, a gente está falando de vida ou morte e a gente está falando também de uma minoria, certo? Uma maioria que paga por uma minoria. Agora, nesse momento e nesse que a gente está, é fiscalização séria e punir. Porque eles vão devagarzinho afrouxando, não a fiscalização, o estabelecimento. A população vai percebendo e aquilo vai, né? Castiga que seja bem castigado, para que também, inclusive, toda a cadeia vá entendendo. Tá, e para a gente fechar, o que é que você ainda aguarda? Vocês ainda fariam alguma esperança de mudar algo nos decretos posteriores? Não, assim, a preço desse momento, nós temos um decreto muito razoável, muito plausível, melhor do que em inúmeros cantos do Brasil, certo? Do nosso país, adequado à situação. Estamos ali com controle da noite. Eu, com muita coerência, digo, o decreto está até um pouco, digamos, não frouxo, mas confiando realmente na população e nos empresários. Então, essa é a minha leitura, que pode permanecer assim, com certeza, mas que cabe aos gestores a análise e realizar o decreto. Tá aí, Arthur Lira, presidente da Abrazel, muito obrigado pela clareza e sinceridade das suas respostas. Sempre à disposição, Luiz. Bom demais. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.